Bem, tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso, vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. Lembrando, pessoal, que aqui você está assistindo essa aula é resolução de questões do Enem, tranquilo, pessoal? E nós vamos falar sobre uma questão do Enem. Essa é a playlist Resoluções e Dicas para Questões do Enem. Tranquilo, pessoal? Lembrando que, para vocês do Enem, nós temos aqui no nosso canal Sattler o Resumão Enem. E ainda mais, você tem 4 playlists super importantes para vocês. A de História da América, de História Geral e de História do Brasil são super completas mesmo. E também a playlist Pulo do Gato, que são os principais temas importantes. Beleza, pessoal? Dentro dessas 4, 3, História do Brasil, História Geral e História da América, são super completas mesmo para vocês do Enem, além do Resumão Enem. Mas também nós temos outros. Ah, professor, eu tenho idade de fazer concurso da PM de São Paulo, PM Bahia. Também tem. Bombeiro MG, Bombeiro Pernambuco, ESA, SPSEX, também tem. Beleza, pessoal? Acesse nosso canal, Sattler e compartilhe. Vamos lá então, deixa de lenga-lenga, professor. Essa questão do Enem foi de 2000. E o tema, gente, que nós vamos falar aqui, não é em si periodização, mas vai cair um pouco e eu achei interessante para entendermos. Beleza, pessoal? Enem 2000, viu? Falei que não mentiu. O tema é do Enem 2000. Os 4 calendários apresentados abaixo, cadê abaixo? Calma. Mostram a variedade da contagem do tempo em diversas sociedades. Com base nas informações apresentadas, pode que... Então, cadê o calendário, professor? O calendário é esse aqui. Primeiramente, nós temos aqui o calendário cristão, que vai do nascimento de Cristo, para começar da contagem. O calendário islâmico, né, que vai aqui a fuga de Maomé para Meca, né, para Medina, aquelas coisas e tudo mais. O calendário judaico, que é a criação do mundo, conforme a Bíblia. E também nós temos aqui o caso do calendário chinês, que vai do ano do patriarca chinês Hindu. Tá aqui para vocês aqui embaixo. Pessoal, o que nós temos que entender? A questão, ela está pedindo sobre esses calendários. Vamos ver as alternativas. O final do milênio de 1999 e 2000 é um fator comum aos diferentes culturas e tradições. Não tem nada de comum. Beleza, pessoal? B, vamos pular a B porque a B é correta. O calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo solar, é o mais preciso. Nada a ver. A religião não foi determinante na definição dos calendários. Foi e sim. Tranquilo, pessoal? Foi determinante, como nós vimos, né? Nascimento de Cristo, a fuga de Maomé, as coisas e tudo mais. O calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade. Nada a ver também. Pessoal, a resposta correta é a letra B. Por quê, professor? Vamos entender. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? A ideia do calendário cristão, ele foi muito difundido no Ocidente. Mas lembrando que muita parte do Ocidente, né, grande parte do mundo também, foi colonizado por quem? Por esses europeus. E nada mais do que adotar o calendário cristão. Não sendo que esse calendário é o mais preciso, é o mais correto. Não. Como a própria questão diz, cada evento de cada sociedade, de cada cultura, ela é marcante pelo seu próprio calendário. Por quê, pessoal?
nós vamos entrar numa discussão muito importante, que é a ideia da periodização. Por quê? A ideia da homogeneidade dos períodos. O que eu quero dizer com isso? Eu faço, e vários outros professores também fazem isso, que é a ideia de você pôr lá no quadro uma linha e dividir essa linha em partes: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a contemporânea. E dentro dessas divisões você tem as datas marcantes. São os chamados marcos históricos. 4000, antes disso, não tinha existência da escrita pré-história. Após 4000, a invenção da escrita, você já começa o período histórico. Aí tem a ideia da queda de Roma, queda de Constantinopla, Revolução Francesa. Então são marcos históricos. Só que, dentre esses períodos, eles tentam, de uma forma ou de outra, compactá-los, mas de uma forma homogênea. Ou seja, dividir esses períodos de uma forma que o período determinado ele tem alguma homogeneidade, algumas características em comum. Por exemplo, na Idade Média, você tem o que em comum? A economia rural, a descentralização política e a igreja comandando o pensamento, a cultura. Só que dentro da Idade Média você tem uma subdivisão. Alta Idade Média, Centro, Baixa Idade, né? E a Baixa Idade Média. Ou seja, gente, essa ideia da periodização, ela dá o quê? A ideia de que você tem pedaços da história que são comuns entre eles. Só que, na verdade, isso não é uma visão certa de se abordar no caso da periodização, né? Nós tentamos, através dos marcos históricos, nos situar nos tempos. Só que não existe uma idade homogênea. Por quê? Os prolongamentos do passado sempre vão repercutir lá no futuro. Ou seja, professor, poxa, a idade moderna, eu tenho com a idade contemporânea a Revolução Francesa. Então aconteceu a Revolução Francesa e eu mudei de idade? Não, é um processo que ele é lento, ele é gradual. São mudanças de pensamento. Tranquilo, pessoal? A Revolução Francesa seria como se fosse uma marca, né? A ideia da saída do antigo regime, dos regimes absolutistas, para a entrada dos mais chamados assim regimes liberais. Beleza, pessoal? Ou seja, a derrubada do antigo regime. Beleza? Ou seja, marcos temporais são de cada cultura. Ou seja, o islâmico tem um marco cultural, a fuga de Maomé. Ou seja, cada calendário ele vai levar consigo os seus próprios marcos, cada cultura. Né? E o que nós temos que entender dentro dessa periodização é que o calendário cristão será difundido e muito conhecido por causa de que muitas partes serão colonizadas por quem? Pelos europeus. E até a própria linha do tempo, ela era uma forma até mesmo eurocêntrica. Por quê? Quando a gente nem falamos de pré-história, né? Mas vamos falar da Idade Antiga. Quais são as civilizações que você mais estuda na Idade Antiga? Né? Você tem ideia lá do crescente fértil, aquelas coisas e tudo mais, mas você vê mais Grécia e Roma. Mas espera aí, professor, nesse período só existia Grécia e Roma? Não. Você tem o quê? As sociedades africanas, a chinesa. Ou seja, são marcos, são períodos que a história fez, só que com ideias eurocêntricas. Beleza, pessoal? Então a resposta correta é a letra B. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Por exemplo, o marco Nascimento de Cristo, no nosso calendário cristão, né? Pode ser adotado em algumas regiões da África, mas mesmo assim, em algumas culturas, você tem o quê?
eventos culturais mais importantes. Tranquilo, pessoal? Seja em determinada cultura. Essa aula, pessoal, é muito interessante porque eu falo disso na minha playlist História Geral, que é super completa aqui no canal Stisatli. Se eu não me engano, é uma das primeiras aulas chamada de Introdução à História. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Acesse o nosso canal Stisatli, clique em playlist, você vai ver aquelas várias playlists. Se delicie com o nosso canal. Um abraço e valeu!